Oi, Sou linda. tudo bom? Dá pra ouvir e ver direito? Tô te vendo direitinho. Te vendo também. Tá me ouvindo? Pronto. Sim. Vou só dar um tempinho pro pessoal ir chegando, aí eu vou comentando sobre as lives. É o tempo que eu também te apresento, a vídeo que você enviou. E aí a gente começa o nosso bate-papo, certo? Senhora. Bom, gente, boa noite, né? A live pretende ficar gravada. Então, eu sou Laís, sou fonoaudióloga, e desde o ano passado que eu comecei esse perfil, nós teve no Júlio das Pretas a série de lives com 4 fonoaudiólogas para conversar sobre vivências da mulher negra na fonoaudiologia. E esse ano eu pensei em fazer novamente esse bate-papo, porém de um modo diferente, porque no ano passado a gente conversou sobre audiologia, linguagem, fono hospitalar, voz. E aí esse ano eu pensei em trazer coisas fora da caixinha, sabe? Coisas que a gente não vê mesmo, que a gente nem pensa às vezes que está relacionada à fonoaudiologia, mas que está relacionada à fonoaudiologia e que tem fonoaudiólogos por aí realizando essa prática. Semana passada tivemos a primeira live e foi para discutir sobre marketing digital. E hoje nós vamos estar discutindo sobre as PICs, né, que são as práticas integrativas complementares em saúde, que Bela tem a formação. Agora eu vou apresentar formalmente. Eu chamo de Bela, mas é Isabela, então fica sendo Bela mesmo. Isabela Rodrigues é mãe, mulher preta, fono, especialista em saúde coletiva pelo ISC da UFBA, tem formação em algumas práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs, como danças circulares sagradas, reiki xamânico, auriculoterapia e ayurveda. Não sei se eu falei certo. Temas, É. temas que estuda, milita e pesquisa. Se considera uma fonoaudióloga sanitarista e integrativa, ativista do SUS. Se considera não, na verdade. Não só se considerar, é sim. Então, Bela, eu queria que você primeiro compartilhasse um pouco sobre o seu percurso, né? Eu te apresentei formalmente, mas nada melhor do que a própria pessoa se apresentar. Eu queria que você contasse por que escolheu a fonoaudiologia, e como é que foi esse seu percurso na fonoaudiologia até aqui. Certo, boa noite. Primeiro, eu quero te agradecer muito pelo convite. É muito massa estar aqui, é uma honra. Hum, Lindo. Enfim, fiz fono, na verdade não foi eu muito que escolhi, a fono que acabou me escolhendo. Sei que é meio chavão falar isso, mas primeiro eu fiz biologia e depois que meu filho nasceu, eu percebi quando ele começou com a fala, ele tinha umas questões na fala que talvez me deixasse um pouco agoniada, né? Sou geminiana, falo pra caramba. Ele também é geminiano e ele fala pra caramba. E eu percebi que tinha umas questões. Eu falei, gente, mas alguém tem que cuidar disso, né? Com outro olhar, não com um olhar de médico centrado no procedimento e todas aquelas propostas que a gente pensa. E a formação em fonoaudiologia na UNEB, ela contempla muito a saúde coletiva, né? A gente fez a formação lá e é um olhar bem, a gente teve aula com sim, vários outros cursos, com vários estudantes de outras coisas, né? A gente teve aulas de PICs que foram, de PIASC que foram aulas, né, entre cursos. Então isso tudo amplia muito o olhar. Então a ideia foi fazer fono já pensando na saúde coletiva. sim, sim. E aí, eu queria que você compartilhasse o que são as PICs, né? Porque a gente escuta de modo, às vezes, muito superficial, às vezes, pontualmente. Eu só escutei em eventos de saúde coletiva, somente, né? E aí o que eu vi era sobre aromoterapia, né? E aí era o máximo que eu conseguia ver. E aí eu queria que você compartilhasse pra gente o que é realmente as PICs. Então, assim, é um mundo gigante, aí eu vou falar um pouco do que eu penso, assim. Sim, Práticas integrativas complementares são algumas racionalidades médicas e algumas práticas que aqui no Brasil foram reunidas todas numa política só, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares. E ela é uma política do SUS, então as 29 práticas que estão incluídas nessa política, elas são regulamentadas pelo SUS, então elas podem ser exercidas, né, nos diversos níveis de atenção. Então a gente não encontra as práticas só na atenção básica e também
E não encontramos também só nos cuidados paliativos, que seria tipo a outra ponta. Então elas permeiam todas os níveis e elas permeiam contemplam várias abordagens diferentes. Então o que elas podem ter muito em comum é que elas têm muitas vezes um ponto de vista não necessariamente centrado no procedimento, não necessariamente centrado no medicamento. Mas como é uma gama gigante de coisas, então contempla tanto práticas corporais, práticas mentais, práticas energéticas, né? Que são, aqui no Brasil, foram todas englobadas numa política só. E aqui no estado da Bahia, no ano de 2019, também foi regulamentada a política estadual de práticas integrativas, que a gente chama de PEPIC. E a PEPIC também contempla as 29 práticas, e de acordo com os estudos que estão sendo feitos, né, quase todas elas, acho que só tem 3 práticas dessas que não estão acontecendo na Bahia hoje. E aí, dentro dessas práticas, eu fui fazendo algumas formações em algumas delas. Na verdade, eu comecei nas danças, por incrível que pareça, tem nada a ver com fono, mas porque a dança sempre teve na minha vida, e as danças circulares sagradas são uma forma de trabalhar coletivo, né? Desde de fono, eu sempre gostei muito mais dos atendimentos que eram em coletivo, que a gente trabalhava com grupos de adultos, ou grupos de crianças, ou grupos de idosos, que eu acho que tem uma coisa muito forte no grupo, né? No poder do grupo. E aí, as danças circulares, elas contemplam essa coisa de você poder confiar um no outro. E aí, com o tempo, apareceu o Reiki, que é uma prática energética, que eu também gosto muito. Eu já medito há muito tempo, e então a meditação é uma outra prática que, essa sim, eu gosto muito da ideia de usar na própria fono também, né? Porque é um processo que você pode juntar com as duas coisas. Mas é isso, as práticas, elas são um mundo gigante. E agora, no ano passado, eu fiz a formação em Ayurveda, que é, entre aspas, a medicina indiana, né? Então, que é uma racionalidade médica, mas que também está contemplada na Política Nacional de Práticas Integrativas. Pensando alto é isso. Sim, e eu lembro da prática que você fez da dança circular na ocupação, É, na reitoria. é mesmo, Fê. Esse é a cara de Bela, realmente. A gente nas lutas, né? Porque a gente se conheceu nessas lutas, né? A gente se conheceu no Versus, Sim, já foi numa prática coletiva, na saúde coletiva, essa pegada. sim, sim. E quando você fala principalmente de dança circular, eu só consigo pensar que é uma conexão que foi perdida por causa da colonização, né? E aí essa conexão ancestral com os povos originários, que são os povos E africanos, que são os povos indígenas, né? Que para eles o circular, né, o início e ter o fim também, tudo isso mais, tinha um valor. Então eu acho que quando veio a colonização quebrou isso, né? Então a gente resgata com essas e práticas. de alguma forma já está dentro da gente, assim, é uma coisa meio como diria Jung, né, do inconsciente coletivo. São as coisas que a gente Sim. deixou de fazer, mas que elas não deixaram de nos ser, e a gente não deixou de ser essas coisas, né? E é potente você resgatar isso em você e trazer isso para um contexto de saúde, pensando a saúde no contexto Sim. amplo, não apenas a ausência da doença, né? Mas toda essa prática maior que envolve seu corpo, sua mente, seu espírito, né? E quando a gente pensa nas práticas de saúde para os grupos minoritários, né? Saúde da população negra, saúde da população indígena, saúde da população LGBTQI+, então tudo fez sentido, né? Tudo passa a fazer mais sentido, ainda mais na nossa atuação. E aí eu queria que você já falou um pouquinho de como o reiki se conecta muito mais com a fonoaudiologia. Eu queria que você comentasse a gente, enquanto fonoaudióloga, assim, eu formada pela UNEP, por mais que a UNEP tenha uma formação excelente em saúde coletiva, eu não posso sair por aí dizendo que realizo práticas integrativas porque eu não tenho formação para isso. Então a fonoaudiologia na UNEB não me possibilita isso. Mas o que a gente consegue, como fono, que pode estudar e fazer outras formações, está atuando também? Como é que intercala, sabe? Eu não sei se é intercalar, mas como é que conecta essas duas áreas? É isso. Tipo assim, É. na formação da maior parte dos cursos de saúde, a gente vê muito pouco de práticas, na verdade, né? Algumas universidades hoje, elas já estão com um pouco mais, assim, por exemplo, a UF está com um trabalho super legal, na UNEB já tem um monte de estudos sendo desenvolvidos com as práticas, na UFBA tem algumas coisas acontecendo, então já tem alguns grupos se formando, né? Rede PIX na UFBA, uma rede de
de conexão mesmo dos vários cursos de saúde, mas de qualquer jeito hoje a gente tem que fazer cursos fora do ambiente acadêmico, digamos assim, né? Então, para você fazer a formação, cada prática vai ter um tempo específico de formação e elas vão sendo regulamentadas pelos seus próprios pares, muitas vezes, né? Existem vários grupos de pessoas com... Então, tem as formações em Reiki, tem as formações em dança, tem as formações em Ayurveda, tem formações, cada uma delas separadas, e que algumas vezes você consegue fazer alguns casamentos, né, com a sua prática clínica. Não vou te falar que na fonoaudiologia você pode, num set de atendimento, resolver dançar particular com o seu paciente, que isso não é a prática da fono, digamos assim, stricto sensu, sabe? Mas, por exemplo, alguns exercícios respiratórios que a gente faz no yoga, que a gente faz no Ayurveda, e exercícios de meditação, né? Essas coisas são coisas que você pode, de alguma forma, introduzir dentro do que você está fazendo. Porque, às vezes, a ansiedade que você tal, que o paciente tal, que a pessoa está interagindo com você esteja, pode estar atrapalhando ele em um monte de coisa. Então, uma pessoa que não dorme bem, por exemplo, passa o dia todo com dor de cabeça, ela não vai estar bem nem para voz, nem para linguagem, nem para interação nenhuma. Então, às vezes você pode usar uma técnica ou outra, tanto na prática, quanto ensinar para a pessoa em casa, como que ela faz esse autocuidado. Às vezes a gente pensa que a alimentação não interfere em nada na fono, mas é claro que ela interfere, né? Se uma pessoa tem um refluxo ou alguma coisa e procede tomando café, fazendo outras coisas que o estômago vai reclamar, elas vão atrapalhar. Se essa pessoa quer cantar, está com problema, né? Podem surgir outras coisas que são questões que estão na base e que estão atrapalhando o tratamento na fono. Então, a gente pode usar uma técnica ou outra, né, tentando casar e ver como que também a pessoa reage, porque às vezes algumas práticas as pessoas acham que são associadas à religião, alguma coisa assim. A Ayurveda, por exemplo, a gente vira e mexe que a pessoa acha que se você vai fazer Ayurveda, você tem que ser hindu, tem que ir pra Índia, tem que... Já vi isso mil vezes. Ah, é mesmo? Você se converteu? Tipo, se converteu ao quê, né? Se você não me convertia a nada. Continua eu. Sim. Eu acho que é isso, a gente precisa mesmo é divulgar, porque eu acho que as coisas ficam parecendo coisas muito separadas, mas o ser humano é um só. Então, o que ele come, o que a gente, né, pensa, o que a gente sente, como que a gente está respirando, como você está dormindo, tudo isso vai interferir no seu processo todo, né? Inclusive na sua voz, na sua fala, na sua interação. Eu acho que esse olhar... E sim, sim, amplia bastante. E aí eu já participei de uma formação em aromaterapia e era uma farmacêutica, né? E é que ela começou a fazer farmácia depois de toda a formação dela em aromaterapia. E ela comentou de como usar isso com os pacientes autistas, os pacientes com síndrome de Down, e Isso. de como acalmava, de como conseguia lidar nos momentos de estereotipia, nos momentos de crise. Então, eu acho que esse conhecimento, ainda mais para o lugar onde eu vivo da fono, que é a linguagem, e nesse processo de reabilitação de autistas, DI, síndrome de Down, então casa bastante, né? E aí isso me chamou muita atenção. E isso é uma das formas que a gente pode estar juntando a fonoaudiologia e as PICs, né? Então, eu não faço porque eu não tenho essa formação completa, mas é algo que eu flerto e acho bastante interessante, pretendo fazer também. E é algo que é possível para todas as fonos, ainda mais a linguagem, que é a área que é muito mais divulgada da fonoaudiologia. Então, já tem como a gente conciliar essas duas práticas. É isso, a linguagem ela vem permeada do que o ser está sentindo. Assim. Não tem como você destacar Exatamente. da pessoa do que é a pessoa, né? Do que ela é em si, do que ela está sentindo naquele momento. E assim, a aromaterapia funciona para tudo. Meu cobaia preferido novamente é meu filho. E para qualquer adolescente. E aí eu descobri que alguns aromas de manhã, antes de acordar ele, 5 minutos antes, você põe no quarto, ele já acorda outra pessoa, sabe? Porque interfere na gente. Às vezes você coloca um Sim, cheiro e você já tem outras sensações. Então, essas sensações vão passar para sua fala, vão passar para como você está se sentindo, como é que você se coloca num lugar. De trazer para um lugar que talvez seja um lugar melhor, onde você está mais, né? Então, acho que todas essas coisas que você pode casar uma coisa com a outra, desde que você não confunda as bolas, né? Chegar num set de atendimento e inventar de fazer uma outra coisa que não seja estar atendendo aquilo para que a pessoa foi te buscar. E também entender do outro quanto que é permitido, né? Porque aquilo que o outro troca com você, que você vai até onde você pode ir.
Tudo sim. A gente já vem caixinha. conversando, hein? É, e teve uma pergunta aí também que eu tava que apareceu aqui, que mandaram e que também estava programado para te perguntar, né? Porque quando a gente pensa em fonoaudiologia, por mais que ela tenha prática na área de saúde coletiva, tenha prática de promoção, tenha prática de prevenção, ela chama muito mais a atenção, por ser também uma área médica, a reabilitação. E aí, quando a gente fala de PICS, a gente pensa muito mais em saúde coletiva, a gente pensa em promoção de saúde. E aí, como é que a gente pode conciliar essa recuperação ou reabilitação, né, junto também com essa promoção? Porque às vezes a gente pensa que o PICS vai ser realizado somente ali no NASF, a equipe do NASF, a fono no NASF, vai fazer dança circular, vai fazer um trabalho em grupo. A gente já conversou aqui um pouco de que isso pode ser realizado também na clínica, mas quais são as possíveis, né? Quais são as possibilidades de como pode ser realizado entre o terapeuta e o paciente ali naquela clínica que é bem formal, dura. digamos assim, da fonoaudiologia, exatamente. É isso, assim, é aquilo que a gente estudou, você lembra que a gente leu algumas coisas sobre Merri, sobre as caixinhas, né? Que a gente vai trazendo Sim, as tecnologias, né? leves, duras. Então, acho que essas ferramentas, elas são as leves, muitas vezes. Não tô te falando que uma aplicação de um reiki, por exemplo, não tem alguma coisa mais dura, talvez. Mas elas são, via de regra, coisas mais sutis. Então, elas vão atuar, talvez, em outros campos, que não deixam de ser campos em que o ser humano também precisa dessa atenção. Então, agora, por exemplo, com essa questão da Covid, muita gente está com questões respiratórias pós-Covid, né? Sim. As práticas respiratórias, os pranayamas, por exemplo, eles são excelentes para reabilitação. Então a gente vai acalmar essa respiração, trazer para um outro lugar que você possa oxigenar mais a parte de baixo do pulmão mesmo, né? Você aumentar a capacidade respiratória, diminuir estados de ansiedade, diminuir estados de estresse, que são coisas que permeiam todo esse. Quando a gente está doente, né? Quando o outro está doente, você vê que é um processo muito mais tenso. Então, quanto mais você puder diminuir a quantidade de coisas agravantes, então acho que muito das práticas, que eu gosto muito das práticas meditativas, né? Eu puxo o saco um pouco tem aqui, apesar de achar também que tem várias coisas do Ayurveda que a gente pode usar, mas eu acho que pensando mais numa forma dura, na clínica mais dura, as práticas respiratórias e as práticas meditativas, elas têm um potencial incrível, tem um monte de estudos super legais sobre isso. Então tem a formação em Mindfulness, por exemplo, é uma coisa super incrível. Você pode super aplicar, tanto para você que vai estar nesse processo, que a gente não pode esquecer do cuidado do cuidador, né? A gente também tem muito choque, a gente tem muito impacto de estar com o outro. Nesse momento que a gente tem que sair de casa, que tem que atender, que tem tudo que está acontecendo ao redor. Então, você também está no estado de si, né? De calma e de tranquilidade. Eu sempre acho que essas práticas, elas casam, tanto para nós, quanto para o outro, quanto para os nossos colegas que estão ao redor, porque eu não consigo não ver sempre do coletivo, assim. Sim. Eu acho E algo interessante é que a gente pode aplicar em qualquer faixa etária, né? Então não é algo somente que vai ser feito com os adultos. Por exemplo, os exemplos de aromaterapia com pacientes autistas, e daí acontece muito mais com as crianças. Você falou das questões da respiração, pode acontecer com adolescentes, com cantores, professores, independente da faixa etária. É algo que está aí, igual a fonoaudiologia, que atende do bebê até o idoso. que é um A Spix mundo consegue integral. ampliar tudo, exatamente, independente da faixa etária, né? E aí você comentou sobre o cuidado do cuidador, né? E eu sempre lembro daquela, não sei se eu chamo de cantiga, mas que o trecho é assim, cuidar do outro é cuidar de mim é cuidar do mundo, né? Isso, sabe? E são práticas muito potentes. Agora, na pandemia, por exemplo, eu pude acompanhar dois projetos que estão acontecendo aqui em Salvador com práticas. Um deles é no distrito de Pau da Lima, que foi onde eu fiz meu R1, que foi montado o primeiro ambulatório de práticas integrativas com atendimento para estudos. Então, são alguns profissionais que estão atendendo outros colegas com as práticas integrativas agora no cuidado da pandemia. Então, ele acabou virando um NAT, que é um dos núcleos de atendimento e atenção a trabalhadores, que é esse NAT. E eles autocuidam, né, uns dos outros, e isso está sendo super potente. E outro processo que eu pude acompanhar agora já no R2, já foi mais para frente da pandemia, foi já no Estado, e um outro projeto muito parecido também, atendendo os trabalhadores do Estado com práticas integrativas. Então,
o cuidado do cuidador é um cuidado muito potente, porque isso diminui o processo de dor de todo mundo, sabe? Tanto que você estando bem, você tem como cuidar do outro bem. E aí é bem essa música mesmo, é cuidar de mim, é cuidar do outro, é cuidar de mim. Eu sempre acho que o estar bem não é só a gente que está bem, você também não tem como passar bem se você não estiver bem. Então, foram dois projetos bem legais, um na Secretaria Municipal e um na Secretaria Estadual. Então, eu super acredito que as práticas têm muito potencial e muito para crescer, apesar de todas as coisas. Realmente favorecem. Sim, sim, e aí a gente conversando aqui, você deu vários exemplos que eu vou ter que voltar depois sair anotando tudo, porque às vezes a gente fica muito preso nas especialidades, mas a gente, para quem já está na prática clínica, percebe que eu costumo dizer que eu atendo linguagem, mas quando a gente chega lá, o paciente precisa de exercícios de motricidade orofacial, o paciente precisa de exercícios de respiração, o paciente precisa de exercícios de outras áreas, então não é só linguagem. Né? Então, a nossa formação na UNED possibilitou a gente não ver somente boca e ouvido, né? O boca ou orelha. Então, a gente vê o paciente como um todo. Então, não é só na área de linguagem que pode ser usado, pode ser aplicado em todas as outras áreas. Principalmente as questões da respiração, não tem como não usar no quesito de voz, né? Dos pacientes que nos procuram por causa disso. As dificuldades, as apraxias, essas coisas todas, elas têm uma potência grande quando você controla a respiração, sabe? Você controla a respiração, que é o nosso sistema que pode ser tanto espontâneo, né? Se você pensar em estar fazendo, quanto você poder se conscientizar do seu processo respiratório. Então, essa coisa, autoconsciência, né? Autoconsciência é lindo, assim. Sim, sim. E aí você comentou, né? Na verdade, eu acho que não tem tipo, especialidades ou áreas da fonoaudiologia que não possa conciliar Pix e até a audiologia você coloca ali um aroma na sala. As coisas coloridas, já tá mexendo com a cor, com o cromo. Eu acho que se a gente tivesse atenção, sabe, nos detalhes, assim, tem muita potência nos detalhes dessas coisas. Então, tá aprendendo o tempo todo. E acho que é isso, uma prática também vai puxando a outra. Você pensa em uma, aí você já pensa na outra, você já pensa na outra. Geralmente quem vai fazendo prática começa a fazer várias coisas, porque várias coisas Sim, vão mudando e você vai entendendo, poxa, isso aqui podia ter mais isso, que podia ter mais isso, que um floral muda totalmente a pessoa, né? Ela tá em outro lugar se ela estiver tomando um floral. Então, é, é um mundo gigantesco. sim. E aí você comentou desde o início falando sobre o SUS, de como foi a inserção, de como tem a política nacional, como tem a política aqui também na Bahia, de como tem essas ações, né, que você viu no período da residência. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre o processo de inserção das práticas no SUS. E aí o SUS é uma luta do povo, é uma luta das mulheres negras, principalmente, né? Acredito que as PICs também, inserção foi outra luta das mulheres negras, não tem como não ser. E aí eu queria que você comentasse, né, do que precisa ainda mais ser feito, porque pouco é divulgado. A divulgação é o principal, né? Então, o que precisa mais para que a PIC seja divulgada e que não fique somente na saúde coletiva, que não fique somente no NASF, que possa ir para as outras áreas, atenção secundária, ambulatorial, todas as outras, não fique só na primária, né? O que eu penso, Laís? Assim, é um processo complexo, que como você mesmo falou, é uma luta do povo, assim. Eu sempre acho que o controle social é que tem que ter mais potência, porque a gente percebe que quando a gente se organiza, as coisas confluem e funcionam muito mais. A política estadual, por exemplo, ela não veio de cima para baixo, ela vem de uma demanda tanto de professores universitários quanto do controle social mesmo. Então, é uma luta, é uma dificuldade incrível, por exemplo, as medicinas tradicionais indígenas, elas ainda não estão nas práticas integrativas. Parece comédia, né? Imagina. Brasil e a gente pouco vê, tem pouquíssima inserção e a gente precisa estar pensando sobre isso, assim, o quanto que essas medicinas têm para contribuir, quanto que essas pessoas têm suas curas e que são curas super potentes. Então, além da questão da divulgação, que é uma coisa que a gente faz o tempo todo, né? Você está falando e eu falo e tem gente falando, a gente tem que ter o controle social, assim, demandar que as coisas aconteçam, porque à medida que a gente vai demandando é que a política vai acontecendo. Às vezes é muito complicado, ainda tem um pouco de preconceito em algumas unidades, às vezes é mais difícil
às vezes os gestores mesmo, né, terem essa sensibilidade de entenderem que aquelas práticas podem contribuir. Então, às vezes, as pessoas estão aplicando práticas e não estão nem registrando. Então, isso não entra no ESUS, isso não entra no Sim. sistema nenhum, entendeu? Porque as pessoas não registram. Se elas não estão recebendo para fazer isso, então, como é que você vai fazer isso no seu horário de trabalho? Aí a pessoa não faz no horário de trabalho, aí trabalha a mais porque vai fazer a prática. E como que essas práticas estão sendo subregistradas, entendeu? Então, quando você pega os sistemas e compara, você compara o e-gestor com todos os sistemas, na verdade, que eles normalmente se conversam. Aí você vê a discrepância de, tem, sei lá, 90 lugares registrados na Bahia e de verdade tem 1.000 e não sei quantas coisas acontecendo. Então, como que está acontecendo todas essas outras práticas e a gente não está vendo isso acontecer? Então, a gente tem prática hoje em vários distritos sanitários de Salvador, mas pouca coisa tem sido registrada, entende? Eu acho que o registro é uma coisa importante, porque não registra e também não recebe. Então, são práticas que muitas vezes não vêm com dinheiro atrelado, né? Por questões da política mesmo, da própria APS, como que funciona, inclusive a nova legislação para cá. E aí você, às vezes, deixa de estar estimulado de fazer alguma coisa porque você não tem reconhecimento, né? Então, além do preconceito, não tem reconhecimento, falta essa demanda popular, que é o que está mais acontecendo agora, né? Assim, muitas pessoas estão demandando, as pessoas estão conhecendo as práticas, as pessoas estão fazendo práticas em si, nos seus filhos, os próprios profissionais de saúde estão fazendo uns nos outros, e a gente vai colhendo resultados, e esses resultados eles começam a aparecer. Então, esse ano agora a gente vai ter o terceiro Congrepix, que é o Congresso Nacional de Práticas Integrativas, vai ser agora em agosto, setembro, e apresenta Estamos em julho. e práticas estão acontecendo em vários lugares. Tem o pessoal da Fiocruz está produzindo muita coisa legal. Então, o próprio Ministério da Saúde, apesar de todas as coisas atravancadas que acontecem no Ministério da Saúde, algumas pesquisas sendo desenvolvidas através de universidades. Então, acho que tem que atacar de todos os lugares. Tem que ter produção científica, tem que ter demanda popular, tem que se falar sobre isso para acabar com a questão de preconceitos, para os gestores conhecerem. Então, a gente está fazendo as práticas nas unidades, apesar de não estar recebendo por elas, está também construindo a rede, né, de as pessoas conhecerem, pararem de ter medo, sei lá, de achar que tem alguma coisa religiosa, muitas vezes. Então, frentes de trabalho, tem lugar para vir trabalhar. Vamos meter mão. Sim, e você falou, e aí eu pensei em duas questões. A primeira é o registro, né, de como você comentou, e de como esse registro acadêmico também precisa ser importante, né? Precisa apresentar trabalho, precisa escrever artigo científico, precisa publicar em revista. Eu tenho plena certeza, e muitas das pessoas negras também têm consciência de que essa academia que existe aqui não nos reflete. É uma academia ocidental, brancocêntrica, que não fala sobre a gente, sobre a população negra e de nenhuma outra minoria. Porém, a gente precisa estar ocupando esse espaço e disputando poder lá dentro também. Então, Produzir. A gente tem muita coisa para produzir. exatamente. Mesmo correndo atrás. É difícil, às vezes, Exatamente. convencer, inclusive os professores, às vezes, de estarem orientando uma pesquisa sobre práticas, né? Às vezes eles mesmos não têm tanto conhecimento, que eles também foram formados numa academia branca, eurocentrada, centrada no procedimento, que, né, muitas vezes não coube essas coisas, né, na cabeça e na formação dessas pessoas, então elas mesmas não têm. Então, se a gente não ficar aos pouquinhos falando de fitoterapia, que já está acontecendo um monte de coisa super legal, a gente tem um país gigante com uma produção enorme de plantas, de ervas, de coisas que a gente nem sabe. As punks todas estão aí. Tem um monte de horta popular. As pessoas usam várias punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que muitas delas têm potencial fitoterápico. Então tem um monte de frentes acontecendo. E quanto mais a gente for fazendo e for mostrando, a gente que está, né, na comunidade, que muitas vezes vivencia essas hortas, vivencia todas as tiazinhas que tratam com medicamentos naturais, que tratam com chá, que tratam com reza. Essas pessoas estão aí, essas coisas estão acontecendo. E a questão é registrar mesmo, tanto no SUS, quem trabalha no SUS, quanto na academia, quem está na academia nas pesquisas. A gente, quando tiver oportunidade de falar, trazer essas informações para que as pessoas também possam buscar. Então, tem uma biblioteca virtual de saúde que tem as práticas integrativas. Então, tem um monte de artigo massa sobre um monte de tema.
E aí vamos lá, né? Vamos E lá. você também publica, que eu vejo várias apresentações de trabalho, pode dizer, né? É isso, tem que escrever, tem que estar, porque não tem jeito. Se você não bota sua cara preta lá, ninguém vai botar lá, não. Exatamente. E aí eu fico pensando também, por exemplo, aqui em Salvador nós não temos fono no NASF, né? E eu fico pensando de como tem um conselho que reivindica isso, tem vários grupos de. Esqueci o nome, que não é de conselho, mas de. Que disputa pelos profissionais, esqueci o nome agora. O sindicato. E aí Sim, todas as várias formações de comissões de sindicato que falam sobre a inserção do fono, aí eu fico pensando, por que não utilizar dessas políticas e dizer, olha, o fonoaudiólogo pode atuar em cima das políticas nacionais de práticas integrativas, o fonoaudiólogo pode atuar em cima das políticas nacionais de saúde da população negra. Então, eu acho que falta muito isso. O fonoaudiólogo também está vendo o que é que o SUS tem e puxando para si, porque às vezes falam, o fonoaudiólogo é importante no NASF, no SUS, porque vai trabalhar com reabilitação. Nível não, ambulatorial, nível terciário, assim, cara, a gente você está faz em todas as áreas, né? reabilitação ou linguagem, você não pode fazer mais nada, ou é áudio, ou Exatamente. você não pensa na gestão, você não pensa no quanto que a gente pode contribuir com formação, por exemplo, dentro das unidades de saúde ou dentro dos distritos sanitários. O potencial Educação permanente. tem um monte de E trabalho para aí, ser. exatamente, eu acredito que se a gente estivesse se apropriando de todas essas ciências, talvez a Fono já tivesse inserida no NASF, talvez a Fono já tivesse muito mais inserida no SUS, se tivesse saindo dessa caixinha de só de reabilitação e recuperação da saúde física, né? Porque a gente já sabe que saúde não é só o corpo físico e que não tem como o corpo físico estar bem se o nosso espiritual, se a nossa vida mental também não estiver bem, né? Então tá tudo interligado. Então precisa, o fonoaudiólogo, tá? Ou a fonoaudióloga, tá se apropriando de todos esses conteúdos e compartilhando sobre, né? Isso é igual a questão do sindicato. A gente tem uma dificuldade enorme com o sindicato de fono aqui na Bahia, né? Várias iniciativas começam, as pessoas dão gás, depois o processo é moroso. Então a gente não tem como não estar envolvido na política, senão a gente também perde esses espaços de discussão. Então muitas vezes Sim, a gente está nesse espaço porque a gente não se coloca nessa posição, né? A gente acaba sendo uma classe que eles que decidem onde é que a gente vai ficar, porque não tem ninguém da gente para dizer onde que a gente vai estar. Eu, por exemplo, a residência do ISC foi uma residência em gestão, né? Planejamento de gestão e saúde. E massa que teve vaga para fono, porque a gente não acha vaga para fono na gestão, sabe? A gente não está sim. no processo de discussão das coisas, a gente está muito no processo da ação, a gente está muito mais vezes na frente de ação do que nos bastidores trabalhando essas outras questões. Então a gente também precisa se organizar nessa coisa de ocupar os espaços, de mostrar a nossa discussão. Tem muita coisa para a gente contribuir, como você mesmo falou, de bebê até cuidados paliativos. A gente pode estar atuando em vários lugares, né, nos diversos níveis de atenção. Mas é isso, né? Estamos aqui. Sim. E aí eu queria que você comentasse sobre a formação nas PICs, né? Eu vi que você teve o cuidado de colocar na sua mini bio que é formação em algumas PICs, né? É, Porque às vezes fica parecendo que você tem formação em PICs e aí, nossa, você é a PICs, né? Não, mas existe várias outras ciências dentro da PICs. E aí, e cada uma, como você já mencionou, tem o seu período de formação, mas é óbvio, não é só aquela formação de final de semana, é aquela. Existe uma formação, estudo, aprofundamento, continuação e tudo mais. Eu queria que você comentasse sobre as suas formações, quanto tempo foi que precisou, você precisou fazer um curso e tal. Porque às vezes a gente fica assim, meu Deus, o que é que porque eu fiz uma vez uma oficina de aromaterapia, que eu fiquei encantada. Aí eu falei assim, não, eu não vou atuar porque não tem como. Foi só uma oficina, eu preciso fazer algo mais, eu preciso fazer um curso, começar a estudar mais por conta própria, porque eu acho que a Pix é muito isso também. É também. onde estudar. A gente não sabe onde estudar, precisa ser por conta própria. E eu queria que você É isso. compartilhasse isso dos estudos. É a falta que poderia estar na universidade com mais acesso e, na verdade, a gente acaba não tendo. Então, as informações elas são muito ligadas aos grupos e às escolas que têm. Então, por exemplo, as danças circulares eu fiz formação num lugar particular, que chama Portal das Danças Circulares. E aí são quatro níveis, você vai fazendo as formações. Aí, por exemplo, o reiki. Cada reiki tem, por exemplo, o reiki eu fiz o reiki xamânico Amadeus. Então, são dois.
dois níveis que você tem que fazer. Tem outros reiki, tipo o Shui, tem outros níveis de formação. O Ayurveda foi uma formação mais longa, bem mais longa, e eu acho que vai ser uma formação que vai ser para todo sempre, porque tem muita coisa. Mas eu fiz na Baiana e foi muita viagem, porque a gente começou o curso absolutamente presencial, depois veio a pandemia, então a gente teve que suspender uma parte do presencial e passar por uma parte do online, que é uma perda por um lado, mas que foi grandioso por Sim. outro. Eu ter aula com vários professores indianos, né? Tudo bem que foi inglês e sânscrito, mas tem que ser, vamos lá. E é Sim. continuar estudando, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o que você pretende mesmo aprofundar na sua vida. Então, as danças circulares são uma coisa que eu carrego desde sempre, porque eu sempre dancei. Mas o Ayurveda é uma coisa que vai me exigir muito estudo, assim, eu sei que eu vou ter que me jogar, porque é uma outra racionalidade médica. Então, eu enxergo o ser humano de um outro ponto de vista. Tem outro tipo de fisiologia, outro tipo de... Entende a patologia de outro jeito, entende a anatomia de outro jeito. Então, você tem que sair daquela roupa que você tá da medicina contemporânea, que sinceramente tem menos de 200 anos, e beber de conhecimento de 5.000 anos atrás, que é um outro processo. Então é o quanto que você vai. E eu descobri que assim, uma paixão mesmo, esse estudo da longevidade para mim é uma coisa incrível. Tanto que você pode se harmonizar com o todo, sabe? Tá com seu corpo físico funcionando bem, seu corpo mental funcionando bem, como é que você interage com ele e com o mundo, porque você não é a mesma pessoa no verão, no inverno, na primavera, então as demandas são diferentes e você vai ter informações que a gente vai fazendo e elas vão casando também com sua prática de outras, né, da medicina contemporânea, da fonoaudiologia contemporânea, sim, que você pode trazer esses saberes e casá-los, né, bebendo de uma fonte, bebendo de outra. Mas são formações que a gente vai fazendo, Sim. questionando. E Eu da acho. mesma forma que a gente faz formações de especializações em linguagem, audiologia, aprimoramento e tudo mais, não tem por que não fazer essas outras formações também. E ter o cuidado, né, de quando for estar falando também dela e sobre isso, porque não é somente ver uma oficina e estar realizando a prática, tem todo um estudo que precisa de base para ser realizado, né? Eu acredito que Mas é eu isso acho que mesmo. você pode, hein? Tudo que você aprendeu de aromaterapia, aplique em você. Eu acho que você é o Sim. melhor cobaia de si mesma, sabe? Você sentir em você aquilo que você faz, sentir em você aquilo que você recebe, se colocar no lugar do vulnerável também, é onde você mais aprende. Uhum. Sentindo o que você sente quando você sente aquele aroma, você já pensa na sua prática e fala, eu acho que hoje minha sala vai estar com cheirinho de lavanda, porque o dia hoje é de calmaria, né? Eu acho que sim, 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 tudo a ver. E aí eu queria que você compartilhasse também ah, sobre o que você oferece, onde você atende e os serviços que você oferece. Eu não sei se você oferece cursos ou como é que eu posso chamar, que hoje em dia está muito na moda, que supervisão, supervisão. Porque o que mais tem hoje em dia é supervisão, e aí muito mais na área de linguagem e tal, então seria interessante ter uma supervisão sobre as FICs para alguma fonte, a gente seria perfeito, na verdade. Então, comente aí sobre o que você pode oferecer, né, para fonoaudiólogas que estão interessadas. Aí você falou que tem na Baiana, então as pessoas que estão aqui viram podem ir se inscrever. A Baiana, inclusive, foi onde eu fiz o curso de saúde da população negra, com duas professoras daqui na Bahia, foi presencial por frente da pandemia, mas eles lançaram esse ano novamente online por causa da pandemia, saúde da população negra. Então, a Baiana é uma faculdade particular que me surpreende a cada dia, viu? É sério, são vários cursos. Você vê escrito Universidade Baiana de Medicina, você fala, né? A galera fala, Isso. na verdade tem um monte de gente lá dentro com propostas interessantes, né? E é isso, Sim. assim, agora eu tô atendendo pouco fono, na verdade. Tenho atendido mais voz, que eu gosto muito. Então tem uma galera aqui na Boca do Rio, que eu trabalho muito com a comunidade aqui da Boca do Rio, que a gente tem todo um processo de uma rede de contatos, né? De uma rede de afetos que se afetam. Inclusive chama rede afetiva. E tem algumas pessoas de teatro e tem algumas ONGs e pessoas que trabalham muito com a voz. Então, assim, essa é uma coisa que eu me identifico de estar trabalhando, que trabalho na fono, mas tenho trabalhado muito com a Ayurveda. Na verdade, eu sou muito apaixonada com a Ayurveda. Tenho
Fiz a formação na Baiana, já estou fazendo outras duas formações ao mesmo tempo. Estou estudando também de Jyoti, estou estudando muito da cultura Veda. Muita coisa ainda para estudar, mas muita coisa já está acontecendo. Então, eu uso isso na minha prática e gosto muito de estar falando sobre isso. Então, de vez em quando eu faço alguma coisa e falo como que a gente pode usar na gente e como que a gente pode usar no outro, né? Toda a organização do seu dinacharya, da sua vida, como é que você melhora a sua alimentação, melhora a sua percepção, sua respiração, né? Teu eu. Então, a Ayurveda é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu, de verdade, sou astróloga, né, gente? Eu fiz formação em fono porque o mundo pede. Eu gosto muito de astrologia. E Sim. são outras coisas que a gente vai estudando de outros mundos e vão estar sempre permeando minha vida e minha prática. Então, estudos que se completam, vamos ver para onde a gente vai. Estou indo E no grupo, talvez, continuo dentro da saúde coletiva, assim, estudando, escrevendo muito. Eu tenho acompanhado a reforma sanitária brasileira no grupo de pesquisa, então é uma outra linha que a gente está correndo atrás, porque também não podemos estar fora da política, se a gente não tiver, ela não vai cair na nossa escola, né? Tem que ocupar os espaços. uhum. Vivo na comunidade preta, na comunidade periférica, e eu vejo o que acontece com os meus e com os nossos, então se você está no lugar, se coloque, vai para frente, não mete a cara, tem que escrever sim, tem que publicar sim, correr atrás de estudar mais, cada vez mais, porque não tem como você se descolar da academia e é lá dentro que você tem que estar brigando. Então, minha briga política é um negócio de luta mesmo. Então, o que precisar, sempre estou por aqui. Não, e inclusive eu estava pensando que talvez já lançar a proposta de um curso, né, sobre Pix e Fono, por que não? Seria super interessante. E aí alguém colocou assim, e é uma ótima astróloga, Diogo. Diga-se de passagem, eu recomendo. Super, gosto mesmo, de verdade. Super. Sim, inclusive hoje no almoço no trabalho nós estávamos conversando sobre os signos, né? E aí eu falei assim, não, qual é seu acidente, sua lua? Aí eu sem saber nada, não sei nada, eu sabe dessas coisas. Você disse, não, porque você que parece com não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei assim, gente, quem vê até pensa que eu sei alguma coisa, não sei nada. Mas a gente tá aqui. Menina, mas assim, a gente acha que não tem tudo a ver, mas é um microcosmo e um macrocosmos. Então, assim, o que tá lá em cima reflete no que tá aqui. A nossa frequência muda, a gente tem percepções. A gente acha que a gente deixou de ser bicho depois que a gente virou ser humano. A gente não deixou de ser bicho, sabe? A gente era um bicho até outro dia que tava na caverna, dependia do sol e da lua, se nortear pelas estrelas, elas continuam todas no mesmo lugar. Então, a gente estudar os conhecimentos antigos, mesmo esse conhecimento que não é reconhecido como ciência, né? Que muitas vezes chamam de pseudociência, eles têm contribuído para muita coisa. Então, eu acho diferente lidar com o paciente leonino, lidar com o paciente virginiano. Então, eu pergunto signo, se não tiver problema de me falar, me ajudar na prática clínica, sim, né? Tem coisas que a gente vai. Tem mais coisa entre o céu e a terra do que pode supor nossa boa Sim, filosofia. com certeza. Não, essa semana dois pacientes fazem aniversário e semana que vem um terceiro. Eu falei assim, quanto paciente canceriano é esse, gente? Eu falei que assim. Super nutridora, tá vendo? Canceriano, só nutrição, ó. Eu falei assim, ai, tem que rolar um lado mais afetivo com esses pacientes aqui, viu? Os cancerianos e tudo mais. E é super interessante a gente começar. Eu acredito que para você já é mais comum, mas a gente vê de como a nossa visão sobre o outro amplia. Não fica restrito nessa dicotomia do benevolente e malevolente, né? Vai além disso. Separar as coisas em caixinha e a gente tá no processo de como vamos juntar isso de novo, entendeu? A gente estudou muitas coisas de uma forma fragmentada. Então, esse conhecimento é válido, esse não é, esse aqui vai sim, esse aqui não vai. Exatamente. Coisas, elas são o ser humano, né? Elas são a nossa espécie que está aí há muito mais tempo do que essa última ciência cartesiana e separadinha. Então, acho que a gente tem muito a aprender e quanto mais você estiver aberto, né? Quanto mais você se permite buscar, né? Duvidem de tudo, vai lá buscar. Assim, o Newton falava, né? Eu estudei astrologia, então o Newton foi um nome que está aí até hoje. O cara era astrólogo. Então, assim, tem muita coisa que acontece que a gente deixa de ter oportunidade, porque a gente é castrado o tempo todo por uma ciência e por uma branquitude, por um processo de, né, separação das coisas. E esse conhecimento, que é o conhecimento ancestral, ele não vale mais.
ah, esse aqui é um conhecimento tribal, não tem nada a ver. E muitas vezes é ali onde está a fonte de muita coisa. Então, muita coisa do que foi estudado por essas pessoas, que hoje está sendo estudado pela medicina contemporânea, bate do mesmo jeito. Aquilo que foi estudado em sânscrito há 5.000 anos atrás, quando você vai estudar hoje, você vê que é as mesmas coisas. Muda-se o nome, muda a percepção, porque muda a forma de entender o ser humano. Mas a medicina contemporânea também tem feito estudos muito legais que estão chegando nesse mundo que a gente está, na era de Aquários, que acabou a ordem de cima para baixo. A gente tem que ir atrás daquilo que a gente se permite mesmo. A ciência trouxe muita coisa, mas essa fragmentação da ciência talvez precise se reorganizar novamente, porque o ser humano ele não é só a ciência, ele também tem espiritualidade, então tudo isso precisa ser reintegrado, e quanto mais a gente reintegra, mais a gente está integral. Então, acho que é isso. Sim, e eu acredito muito de que tudo que já foi dito aqui também durante a live, né, de como a gente precisa estudar sobre, e vai ser uma busca muito própria e pessoal da pessoa, porque infelizmente não vamos ver isso nessa academia eurocêntrica. A gente vai precisar também investir, e aí a gente não fala só de tempo, mas investir financeiramente, da mesma forma que a gente investe no conhecimento, esse conhecimento acadêmico e cartesiano, a gente precisa também estar investindo nesse tipo de conhecimento para a gente, sobre a importância de cuidarmos de nós mesmos. Eu faço psicoterapia com a psicóloga negra, né? E eu sempre falo, todos os terapeutas precisam estar fazendo psicoterapia, de preferência com psicólogas negras, né? Exatamente. Então, eu acredito, ainda mais com a live, de todo o seu conhecimento, né, que nós precisamos também estar trazendo esses conhecimentos da Pix para nós mesmos, né? Se não é possível participar de ações, como você falou, da residência, mas que a gente vá ser a nossa própria cobaia, como você falou. E, além disso, a divulgação, escrever artigos científicos, escrever trabalhos, registrar nos sistemas de saúde público, né? Porque a gente precisa. E tentar levar isso para as particulares. A gente vê a Baiana tem esse trabalho bacana que vem fazendo de oferecendo vários cursos de saúde da população negra e de outras PICs também. Então, eu acredito que é a gente se movimentando. Eu achei incrível. Foi uma live, tipo, cheia de conhecimento, de verdade. Eu falei assim, meu Deus, como eu vou fazer a live com Bela? Eu preciso estudar primeiro. Eu falei assim, não, mas eu vou estudar com Bela lá na hora. Falar com Laís, gente, a menina bombando, maravilhosa na foto. Aí eu achei perfeito. Tipo assim, agregou muito conhecimento, de verdade. Para os meus pacientes cancerianos, já vou chegar abraçando. Eu falei assim, dá um abraço aqui na tia Lai. Tengo. Sim. E aí, e além disso, eu acho que ampliou também a minha visão de cuidado pessoal. Eu acredito que fez isso também com o pessoal que está assistindo. Eu só tenho que agradecer, Bela, Meu bem, pela sua mesmo. existência na fonoaudiologia, porque é a única fono que eu conheço que fala sobre, que realiza essa prática. Eu queria que tivesse muito mais, mas eu fico feliz por ser uma mulher preta, tá? Nossa, Sabe? Eu fico muito feliz. gratidão de verdade, seu trabalho tá lindo, continue muito. Obrigada. Vamos junto, o que precisar, tô aqui, viu? Então agora vou tentar salvar a live. Eu espero que salve, minha internet deixe. E aí pro pessoal ver, compartilhar, precisar de ajuda, a gente manda mensagem pra Bela. Bela é super fofa, responde cheio de emotionzinhos. Eu fico, oh, meu Deus, que fofa. Então, pode mandar direct. Fale também rapidinho da sua página que você tem com a sua filha. Sim, amor, a Docicina, eu e minha pirralha, a gente está produzindo algumas coisas, né? A gente tem algumas ideias sobre os ciclos e como que a gente pode estar respeitando os nossos ciclos e se integrando ao ciclo maior. Que, né, a gente, em alguns momentos a gente está mais produtivo, em alguns momentos você está menos, a natureza também tem seus momentos. E acho que a Docicina é muito isso, é o nosso ciclo de trabalhar os ciclos e como é que a gente vai crescendo, né? Respeitando a gente, respeitando a natureza e trazendo mais das mulheres pretas que somos, da nossa vivência comunitária. Cheguem todos na página da Cristina também. Sim, Rejane, um beijo. Oi, É. Então, até a próxima, gente. Amanhã, quer dizer, não, sexta-feira eu vou divulgar a live da próxima semana. Aguardem. Bela vai ser com uma pessoa que você vai surtar. Tenho certeza que você vai adorar a pessoa que eu vou chamar. Inclusive, você e Laís. Vou guardar suspense. Já sabe quem é, né? Sexta-feira eu divulgo. Tchau.